Gravação iniciada, presidente. Bom dia, iniciamos as sessões dessa quinta-feira, da segunda turma, quarta Câmara da primeira sessão do CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, vinculado ao Ministério da Economia. Sob a minha presidência, Paulo Matheus Cone, estão os conselheiros Marco Rogério Borges, Leonardo Luiz Pagano Gonçalves, Evandro Correia Dias, Júlio Roberto Alves Sampaio, Iago Yugi Martins, Paula Santos de Abreu e Luciano Bernardi, que comporão a banca de julgadores. Em Brasília, no suporte, o nosso companheiro Isaías Torres, a quem eu cumprimento e também cumprimento a todos os conselheiros presentes. Iniciando a nossa sessão de hoje, eu na pauta, no dia dessa manhã de quinta-feira, é o item 76, relatoria da conselheira Paula, que eu peço que já disponibilize o voto. Item 76 da pauta, contribuinte Dori Alimentos Limitada. Tema é imposto de renda na fonte, apuração reflexa, juros sobre o capital próprio. Paula, a palavra é sua, relatoria e voto. Obrigada, doutor Paulo. Os bom demais, dia a todos. feche o microfone, por favor. O processo já está aí na base. Eu vou passar direto para o voto, porque eu faço um breve relato que vai poder ajudar na compreensão do caso. O recurso, ele atende às condições para admissibilidade, por isso eu dele com isso. A recorrente requer seja homologada a compensação intentada por entender haver crédito decorrente de pagamento a maior ou indevido de retenção de imposto de renda na fonte sobre juros de capital próprio pagos a seus sócios. Alega ter ocorrido erro quando do preenchimento do DARF de pagamento, utilizando-se para tal recolhimento a alíquota de 20%, enquanto o correto seria aplicar a alíquota de 15%, conforme determina o artigo 668 do RIR de 99. A fiscalização, contudo, após avaliar a farta documentação solicitada da recorrente, indeferiu o pedido de compensação sob o fundamento de que é vedada a compensação mediante o aproveitamento de crédito que não seja passível de restituição ou ressarcimento. A retenção de imposto de renda a título de juros sobre capital próprio é considerada antecipação de imposto, que será levada ao cálculo anual do imposto de renda na pessoa jurídica. Tudo nos termos do artigo 9º, parágrafo 3º da Lei 9.249, de 95, e do artigo 51, parágrafo único da Lei 9.430, de 96. A recorrente, em sua manifestação de inconformidade, esclareceu que tal fundamento não seria procedente para o indeferimento da homologação pleiteada, vez que não é a beneficiária dos rendimentos de juros sobre capital próprio, mas sim o responsável, fonte pagadora, pela retenção e recolhimento do tributo incidente sobre o pagamento ou creditamento dos juros sobre capital próprio a seus beneficiários, pessoas físicas, que são seus sócios. Diante dos argumentos apresentados, a quinta turma da DRJ de Ribeirão Preto reconheceu ser a recorrente a fonte pagadora do tributo e não a beneficiária, e que os fundamentos do despacho decisório não se aplicavam ao caso. Não obstante, e embora admitindo ter a recorrente acostado aos autos robusta documentação para comprovar seu direito, manteve o indeferimento do pedido sob novo fundamento, de que a recorrente não comprovou ser o crédito líquido e certo por não ter comprovado que suportou o ônus do tributo, vez que não apresentou os extratos bancários que comprovassem a transferência para cada sócio dos valores discriminados no quadro 2, apresentado no relatório do voto acima, que eu até colei no relatório lá em cima. A recorrente, por sua vez, esclarece que, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 9º da Lei 9.249, de 95, e o parágrafo 1º da Instrução Normativa 41, de 98, o fato gerador do imposto de renda na fonte sobre os juros sobre capital próprio se configura com a ocorrência de duas hipóteses. Uma, no pagamento dos juros aos beneficiários, e duas, no crédito individualizado a cada beneficiário na escrituração contábil da contribuinte. Explica a recorrente que, no caso, o fato gerador ocorreu pelo crédito, ou seja, o registro da despesa na escrituração contábil da recorrente. Por isso, não seria possível a apresentação do extrato bancário comprovando a transferência dos valores para cada sócio, conforme demandado pela decisão recorrida,
destaca que trouxe aos autos todos os documentos que demonstram inequivocadamente os lançamentos contábeis individualizados de apropriação do JCP e os lançamentos das respectivas retenções de imposto de renda na fonte na alíquota de 15% sobre o valor da despesa registrada na data de 31 de outubro de 2002. Pois bem, avaliando o desenrolar desse processo, verifica-se que o despacho decisório, de fato, contém vício na sua capitulação legal para indeferir o pedido de homologação, o que dificulta a defesa da contribuinte para a comprovação de seu direito de crédito. Então, eu colo aí o trecho do despacho decisório e a fundamentação legal utilizada para indeferir o pedido de homologação. Como se verifica, a fiscalização, mesmo após avaliar a farta documentação apresentada pela hora recorrente a seu próprio pedido, entendeu que a origem dos créditos pleiteados residiria na retenção de imposto de renda sobre juros sobre capital próprio recebidos pela recorrente. Ocorre que, como demonstrado e também reconhecido pela 5ª turma da DRJ de Ribeirão Preto, a recorrente é a fonte pagadora dos juros e responsável pela retenção e recolhimento do tributo sobre juros pagos ou creditados a seus sócios. Por esse motivo, nos termos do artigo 50 da Lei 9.784 de 99, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, o equívoco constante da fundamentação do despacho decisório demanda sua nulidade, vez que os vícios de motivação não podem ser convalidados, conforme esclarece Maria Silvia Zanella de Pietro. Eu colo aí um trecho da autora. Ocorre que, na tentativa de sanar o vício incorrido pela fiscalização, na prolação do despacho decisório, a 5ª turma da DRJ de Ribeirão Preto acabou inovando em suas razões de decidir, ao motivar a decisão de não homologação da compensação intentada sob a alegação de que o crédito da recorrente não seria líquido e certo, por atender ao que prescrevem, por atender ao que prescrevem os artigos 166 do CTN e artigo 16, inciso 3º do Decreto 70.235 de 72. Aí eu também trago o trecho da decisão com a fundamentação utilizada. A mera comparação das duas decisões prolatadas demonstra, sem sombra de dúvidas, a alteração do enquadramento legal para denegar o direito do contribuinte. A inovação na fundamentação do acórdão recorrido é fato que também enseja sua nulidade, por cercear o direito de defesa do contribuinte, conforme disposto no artigo 59, inciso 2 do Decreto 70.235. Mas isso não é só. Ainda que esse Conselho admitisse a possibilidade de sanar os vícios apontados nas duas decisões prolatadas, verifica-se que o acórdão recorrido também se equivocou ao determinar que o crédito oriundo de pagamento indevido a maior de imposto de renda retido na fonte, incidente sobre JCP, só poderia ser comprovado com a apresentação da cópia dos extratos bancários que comprovassem a transferência para cada sócio dos valores efetivamente pagos, desconsiderando a hipótese do crédito prevista no parágrafo 2º do artigo 9º da Lei 9.249 de 95 e regulado pelo artigo 1º da Instrução Normativa 41 de 98. Eu trago aí os artigos. Como se pode observar, a recorrente ressalta que trouxe aos autos a seguinte documentação, além daquelas já solicitadas pela fiscalização e apresentadas durante o procedimento fiscal, que demonstram o registro do crédito dos juros sobre capital próprio de seus sócios em conta individualizada na sua escrituração contábil. Então, todos esses documentos foram juntados aos autos, então aí as páginas também. Adicionalmente, a recorrente trouxe aos autos dados recolhidos em 29 de novembro de 2002, demonstrando o recolhimento no valor de R$ 765.679,54 e os lançamentos contábeis registrados nas páginas 289 e 290 do livro diário número 684, registrado sob o número 610, que está as folhas 56 a 59 dos autos, que comprovariam a retenção feita de forma correta em nome dos beneficiários pessoas físicas. Por todos esses motivos, voto por dar provimento ao recurso voluntário para anular o despacho decisório prolatado. Sei que a anulação é um ponto difícil, mas aqui não teve muito jeito. Espera um pouquinho, antes do Iagro falar, deixa eu tentar entender. Você falou que o contribuinte alegou que recolheu com alíquota de 20% quando seria 15%. Esse é um ponto. Ele pagou o valor qualquer. O que ele está pleiteando é a diferença de 15 para 20 ou é tudo?
É a diferença. Como? A A diferença? diferença, isso. Tá. Ele reteve esse valor, recolheu 20%, quando ele recolheu 15%, não pagou as pessoas físicas, porque ele fez o lançamento a crédito na conta corrente, e agora ele está buscando esse valor aí. A DRJ reconheceu isso, mas na hora de decidir, Aí a entendeu? DRJ disse que de fato, a capitulação do despacho decisório, que dizia que ele era o beneficiário dos rendimentos, estava errado, mas que ele não teria comprovado o seu direito líquido e certo, Ok. porque ele não trouxe os extratos. Perfeito, E denegou o pedido. Ok. Iago, depois Evandro. A minha dúvida é uma dúvida de fato, complementando o que foi falado agora pelo presidente. Na verdade, o que ele está pedindo não é 765, ele quer, no parágrafo 20, ele quer a repetição de indébito de 25% desse valor, que é a diferença entre 20% e 15%, é isso, né? Então, assim, o que nós estamos aqui dando no teu voto, que está sendo dado provimento, então é 25% desse valor, 765 mil, não é isso? Não, ele está pedindo, como ele reteve 20%, ele pagou um DARF com 20%, Sim, mas ele pagou um DARF de, desculpa, ele pagou um DARF de 20%, que significa 765 mil, isso, né? Deixa eu me ver aqui os valores, só um minutinho, tá? Deixa eu só ver, voltando ao voto, porque... Oi? Isso só teria direito a um quarto disso, pelo que você falou. Isso, exatamente. Eu nem entrei, Agro, eu nem entrei na seara dos 15 ou 20. O que eu só estou dizendo, e foi o fundamento dele central, é que houve, de fato, erro nessa capitulação. Não, então, quando o despacho decisório ele está com vício, ainda que o pedido seja de 15, 20 ou de... Eu nem entrei nesse mérito, tá? Porque eu acho... mais, né? Oi? Não, Paulo, é só o seguinte, é que a LID, o que determina ali é o pedido inicial dele. O que ele está pedindo inicial é o seguinte, a diferença entre os 15 e o 20. Exato. Né? O pagamento do DARF dele é 765 mil. Isso eu quero só compreender, é uma questão de fato. Né? Ele pagou os 20% que dá esse montante. Então, o que nós estamos decidindo aqui é o direito ele repetir 25% desse valor, um quarto desse valor, que é a diferença entre 15 e 20. Né? Ok, entendi agora o que você está falando. Tá. Exatamente, precisa ver o valor correto, porque não é só, mesmo admitindo que haja um erro no despacho, não podemos repeti-lo no valor que ele não teria direito, né, Paulo? Minha preocupação é com a execução do acordo depois, exatamente. Gente, o que eu estou dizendo é o seguinte, aquele despacho, para reconhecer ou não reconhecer, homologar ou não homologar, ele é nulo, porque houve vício ali. Então, ainda que o pedido dele, e é por isso que eu disse que eu não entrei nesse mérito, ainda que o pedido dele fosse em vez de 25%, 30%, 40%, 50%, eu não entro nesse mérito porque ele não é o fundamento. Né? O fundamento é que, ainda que ele tivesse pedido errado, aquele despacho decisório ele não pode ser convalidado. Porque ele teve vício de capitulação legal. A fiscalização entendeu completamente, teve uma interpretação totalmente equivocada do caso. E depois, quando a DRJ foi analisar, a DRJ ainda deu uma outra explicação que também não se aplicava ao caso. Então, assim, ainda que eu quisesse analisar o mérito da compensação, eu não tenho como, porque aquele despacho decisório que foi prolatado, ele é nulo. Mas e qual é o direito creditório, Paula? Na verdade, o que ele tem direito? Ele não pode ter direito daquilo que ele não tem direito. Ele não tem direito mas eu estou entendendo. Qual é o pedido? Onde é que está o pedido dele aqui no processo? Que eu estou folheando aqui o processo, um processo em papel, digitalizado. Esse ponto, para mim, não é relevante. Mas para mim é. Não, mas como é que você hoje vai reconhecer ou analisar o crédito se o despacho decisório é nulo, gente? Ele é anterior. Existe um passo anterior aí. O que vai ter que fazer? A DRF ou a origem vai ter que fazer essa análise de novo para poder ver se tem o crédito ou não. Esse despacho, ele é nulo, porque ele tem erro na capitulação legal. Eu não posso nem analisar o crédito. Presidente. Pois não, quem falando? Evandro, vai. Falar aqui, data vênia aqui, eu acho que a relatora avançou até demais na preliminar aqui. Você chega a entrar no mérito aqui, a questão da documentação que ele trouxe. Né? Eu acho que a gente tem que julgar primeiro a nulidade. Né?
A relatora diz, olha, é nulo porque houve alteração da capitulação legal. Né? Eu entendo que não tem nulidade porque é questão de requisito. Para devolver qualquer crédito, tem que ser um crédito líquido e certo. Então, ele tem que atender os requisitos. Né? Então, eu já adianto que eu divido da nulidade ali. É muito complicado essa questão de aplicar nulidade em crédito. Se a gente for aplicar essas nulidades por mudança de capitulação, a gente vai cancelar, sei lá, 80%, 90% de todos os despachos que teve, vai começar a devolver crédito aqui que não atende os requisitos. Minha opinião, que não atende os requisitos. Então, para mim, eu supero essa nulidade aqui e gostaria de entrar no mérito. É claro, se for superado isso, a gente vai discutir o mérito. Mas, para mim, não tem nulidade aqui. Ok. Alguém mais quer falar? Eu. Fala, Júnior. O que a Paula está dizendo é o seguinte, a gente não vai dar ou deixar de dar nada, se não me engano é isso. O que ela está falando nós temos um problema aqui processual, que nós estaríamos entrando numa análise que foi efetivamente incorreta. Então, aqui, ninguém vai ter decisão de homologar a compensação ou dar ao contribuinte o crédito que ele está pleiteando. A decisão aqui é simplesmente devolver o processo para a unidade de origem em razão da nulidade do primeiro despacho decisório. Acho que é isso, né, Paulo? Isso também não está escrito no voto dela. Teria homologação tácita, né? Teria homologação tácita se o despacho for declarado nulo. Mas aí, Leonardo, eu não tenho como convalidar um ato que é nulo, porque, gente, imagina você é fonte pagadora... Mas eu não estou convalidando o ato, Paulo. Deixa eu te explicar. Se você anular o ato inicial, é como se ele não tivesse... Eu entendo isso, Leonardo. Nesse momento... Porque eu não tenho como convalidar um ato que é nulo, que tem vício. Não, eu concordo, não estou falando de você, não. Eu só estou falando que a questão processual é essa. Se for anulado o despacho decisório, ela indiretamente está dando crédito. Por quê? Porque a gente vai ter que declarar a homologação tácita, porque não foi analisado. É como se aquele ato fosse inexistente no mundo jurídico. É isso que está acontecendo. É exatamente isso. Paula, mas eu acho que tem um dispositivo do artigo 59 do decreto 7235, se não me engano é o parágrafo 3º, tá? Que fala o seguinte, você pode superar a nulidade quando você for dar no mérito. Entendeu? Vou até estar tentando abrir aqui o decreto. Se você conseguir... É isso mesmo. Desde então, que eu aproveite acho que nesse caso, eu entendo perfeitamente o que você está dizendo, mas o decreto nos dá essa possibilidade. Ele, de fato, reconhece, mostra aquelas hipóteses de nulidade, só que ele pega e fala, olha, se você entender que no mérito, tá? Você pode dar provimento, você daria. Desde que eles possam ser aproveitados, né? Desde que aproveitem dessa... se eu for dar provimento, eu posso analisar o mérito, mas se eu não for dar, eu não posso. Entendeu? Sim. O que eu digo então, assim, eu nem entrei se você não fosse dar provimento, aí não tem dúvida, você teria que parar aí. Então, agora, se você eventualmente achar que no mérito ele tem direito, é possível superar a nulidade pelo 59. Mas aí ela teria que apurar o crédito, né? Ela teria que analisar e fazer a apuração do crédito. Sim. E aí teria que fazer o resto do voto. Claro que teria. Gente, vocês me desculpem, mas eu acho que aqui foi uma sucessão de erros que a gente não tem como convalidar. Independente disso, tem que trazer o mérito no voto. Eu poderia falar um segundinho, por gentileza? Eu estou com a mão levantada há 10 minutos e não consigo falar. É que eu estava lendo o processo, desculpa, Marco. Presidente, eu estou com problemas técnicos aqui, o meu e-processo não está abrindo, tá? Meu também não. Então, eu não sei se eu vou ter condições de me manifestar e votar esse processo, porque eu quero olhar essa nulidade. E, muito respeitosamente, sempre respeito as posições da Paula, né? Muitas vezes concordo com ela, injustiça, mas às vezes a norma legal, essas questões de nulidade, todos nós devemos ser sensíveis, não é que uns são mais do que outros,
Mas eu já vou antecipando que, em virtude... Marcos, você quer uma vista em mesa aqui, a gente segura esse processo? Não, eu vou pedir vista definitiva mesmo, acho que, porque eu preciso de vista em mesa, então. Eu preciso de vista em mesa, então, pelo menos, para inicializar meu micro, para olhar o processo. Ok, deixa eu só, aproveitando, vista em mesa concedida, acho que está correto. Viu, Paula? Só para, não quero mais falar desse assunto, vamos mudar, depois a gente volta no processo, mas o Iagro colocou no primeiro ponto que ele se posicionou, e eu acho que esse é um ponto importante, que eu olhei o processo inteirinho e não achei. Qual é o pedido do contribuinte? Quanto ele está pedindo? É só isso que eu não achei. Pode estar aqui, deve estar no processo, mas eu não achei. Depois você localiza, tá? Sim, ele tá, é isso, assim. Em tese, ele pagou 20, deveria recolher 15 e quer essa diferença. Agora, o cálculo, o valor monetário, eu vou calcular aqui e trago para vocês. Tá bom. Tá? Porque como eu não entrei nesse mérito, eu entrei no mérito o seguinte, até na compensação ele teria direito, né? Porque como ele trouxe toda a documentação comprovando que houve retenção na fonte, que ele fez o crédito individualizado na conta, que foram os fundamentos da DRJ para denegar, porque a DRJ faz o seguinte, não, esse despacho decisório está errado mesmo, mas você não comprovou que pagou o JCP. Aí vem a recorrente, se defende do que a DRJ está dizendo o seguinte, olha, não é uma questão de pagar, eu fiz o crédito individualizado nas contas como manda a lei. Paula, só um detalhe, eu acho que quanto a isso nós estamos todos de acordo, eu vi o processo, tem provas suficientes, acho que esse aqui não é o ponto. O ponto são dois pontos. O primeiro da nulidade e o segundo do cálculo. Marcos, eu queria falar novamente para você. Eu peço gentilmente um intervalo de 2 minutos para reinicializar meu micro, então suspender a sessão e retomamos depois, e aviso em mesa assim que eu tiver condições de acessar o e-processo. Então, vamos para 5 minutos. Isaías, 5 minutos. Eu também não estou conseguindo acessar o e-processo, não. Vamos tentar reiniciar. 5 minutos de intervalo. Eu estou acessando, mas está